bom dia para vocês. Então é isso. Eu peço desculpas antecipadamente para vocês, porque eu não estava esperando palestrar hoje, então não me preparei muito. Essa aqui é a palestra que eu usei na Python Brasil ano passado. Então, uma coisa boa dela é que tem 6 meses só, então ela ainda está razoavelmente fresca na minha cabeça. E o cenário do Python não mudou muito de lá para cá, então dá para a gente ainda falar basicamente das mesmas coisas. Então, é isso. Eu sou o Júlio César, sou formado em Ciência da Computação pela Federal de Itajubá. Tenho esse site, programempython.com.br. Estou no mundo Python aí desde 2007. E hoje eu trabalho pela TopTal. E eu virei a cara sem levar o microfone, isso não é legal. Bom, então eu trabalho pela TopTal. JCM Landa, vocês conseguem me achar em qualquer lugar, Instagram, Twitter, Facebook, tudo. E o meu e-mail, tá? Pessoal que tirar alguma foto aí da palestra, por favor, manda para mim. Pode ser e-mail ou Twitter. Então, basicamente, vamos começar falando sobre qual não é a ideia dessa palestra. Então, eu não tenho a intenção de resolver as dúvidas de vocês ou de mostrar qual caminho vocês têm que seguir. E o que eu vou falar então? A ideia é mostrar para vocês algumas dicas e opções para quem programa em Python e provavelmente criar novas dúvidas nas cabeças de vocês. Então, da onde veio a minha ideia para fazer essa palestra? Eu tenho um curso de Python chamado Python from Scratch no meu site, lá o programempython.com.br. Hoje deve ter mais ou menos um ano que rolou a última turma. Eu ainda estou reavaliando como é que eu vou fazer próximas turmas. Mas a ideia dessa palestra me veio a partir de dúvidas dos alunos. Especialmente, né, com relação a o que eu vou fazer, o que eu vou estudar agora que eu aprendi o básico do Python. Então, começando com algumas dicas. E tem alguma coisa errada aqui. Tá, melhor assim. Bom, treinar algoritmos. Eu acho que isso aqui é um negócio importante para qualquer programador de qualquer linguagem. Não é uma coisa muito específica do Python. Você treinar o seu raciocínio lógico e aprender a transformar suas ideias em código é muito importante. Então, treinar a desenvolver algoritmos é um bom caminho naquele momento que você acabou de aprender o básico e está meio perdido querendo saber para onde você vai. Então, aqui tem alguns exemplos. Tá? HackerRank é um site que eu gosto bastante. Eu conheci esse site a partir de um teste que eu fiz para entrar numa empresa. E o HackerRank, ele é basicamente um site onde você tem desafios de programação, você vai lá, resolve, ele vai executar o seu input ali, né, o código que você escreveu, e vai retornar para você. Se ele funciona, ele vai te dar a velocidade que o teu programa está rodando. É bastante interessante. O RI ele é um pouco mais voltado para maratona de programação.
mas, ao mesmo tempo, justamente por ele ser voltado para a maratona de programação, ele vai ajudar bastante você a desenvolver essa característica de conseguir criar bons algoritmos, né? E entender problemas e transformar a solução em código. E no final, o Project Euler, que é também um site mais ou menos nesse estilo, né? Que é voltado para você resolver desafios de programação. O Project Euler, se eu não me engano, são mais desafios matemáticos. Então aqui um exemplozinho do URI, né, o tipo de problema que eles têm lá. Então o formato dele é basicamente esse: você vai ter um problema, quais as entradas que você vai receber e quais as saídas que ele espera, e aí você tem que desenvolver o seu código para sair do ponto inicial e chegar até o resultado. Bom, outra dica que eu dou para vocês é esse livro aqui, o Python Cookbook. Ele é escrito pelo David Beasley, que a gente teve a felicidade de receber o David Beasley na Python Brasil de 2015, em São José dos Campos. Foi muito legal. Quem quiser, dá uma olhada no YouTube, o vídeo do keynote dele, que foi realmente muito bom. E, bom, basicamente, a ideia do livro é essa aí. São receitas de como implementar coisas em Python. E para quem acabou, principalmente para quem acabou de aprender, mas isso para quem já é velho de guerra também serve. Você está olhando as soluções que ele dá para os problemas e tem hora que é realmente teu cérebro explode, cara, porque são soluções que você fala, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Então, vale muito a pena. Um pequeno exemplo aqui, né, que é desempacotar elementos iteráveis de tamanho arbitrário. Então, aqui no caso, ele mostra primeiro ali criando uma tupla, né? Depois, em seguida, ele vai desempacotar aquela tupla, passando para 3 parâmetros, sendo que a tupla tem mais do que isso. Então, provavelmente, o pessoal que já conhece o Python acabou passando por alguma situação dessa de tentar desempacotar uma tupla e ele falar, não, o tamanho da tupla é maior do que a quantidade de variáveis que você está colocando, coisa do tipo. Outro livro que é muito bom é o Python Fluente, do Luciano Ramalho. Vale muito a pena ler ele também, porque para quem já vem de outras linguagens, ele ajuda a tirar um pouco o sotaque de outra linguagem. Então, é muito comum a gente olhar o código de alguém, né, em Python e falar, putz, eu acho que esse cara programava em Java. Porque você vê que as estruturas que o cara está usando não são estruturas naturais do Python. Ele está fazendo alguns malabarismos, às vezes até, para conseguir sair para conseguir ter um resultado com aquele jeito que ele lembra que tem que ser o fluxo, e que no Python provavelmente era diferente. Ajuda muito também a pessoa que aprendeu o Python e quer entender melhor como a linguagem funciona. Tem bastante coisa mesmo nesse sentido, inclusive aqueles métodos famosos, né, os 2 underscore, que muita gente olha numa classe cheia de métodos lá
Dunder String, Dunder Len e tudo mais, e não sabe muito bem por quê e para quê. Então ele explica muito bem isso e como usar. Então, inclusive, o meu exemplo é basicamente isso. Você cria uma classe vetor e implementa métodos especiais que vão fazer essa classe funcionar como um vetor matemático. E tá começando a ficar... Tá. Bom, mas isso aqui até agora foram dicas bastante gerais, então não é muito específico para você ver para onde você quer ir. São simplesmente coisas que vão te ajudar a melhorar. Mas para você saber para onde você vai, né? Eu aprendi Python e a partir daqui eu vou pesquisar o quê? Eu vou pesquisar web, eu vou pesquisar interação com o sistema operacional, o que eu vou fazer? Então, uma dica minha é entenda o que é que você gosta. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Às vezes o cara acabou de aprender Python e vai querer fazer web, por exemplo. Ele vai lá e quer aprender Django e tal, mas no fundo não é bem o que o cara gosta. Não é muito o que a pessoa gosta. E, sabe, quando você está aprendendo uma coisa que não é bem o que você gosta, você não vai aprender tão bem. Então, vale a pena você entender o que é que você quer fazer em programação para você saber para que lado ir. Agora, muitas vezes, você entender o que você quer fazer vai depender de você conhecer um pouquinho de cada coisa. Então, pensa assim, de uma forma geral, o que eu acho interessante, mas sem tentar aprofundar muito, e vai experimentando. Porque, como eu falei, Python é uma linguagem... ela é uma linguagem de uso geral, né? Então não é uma linguagem específica para uma coisa. E justamente por isso, ela te dá uma opção, uma quantidade de opções muito grandes para você seguir. Então, só para falar um pouquinho da web, né? A gente sabe que hoje em dia a tendência é que a web domine a maior parte da computação, então é uma parte bastante importante e pode ser usado para as mais diversas coisas. É bastante legal você entender como funciona a web, como funcionam os requests, como é que o browser troca informação com o servidor, mesmo que seja num nível mais superficial. Eu não estou falando que você vai lá e vai, sei lá, abrir o código-fonte do Chrome para ver como é que ele está fazendo. Não precisa isso. Se você quiser fazer, muito legal, mas é só para você ter uma ideia superficial de como é que o negócio funciona, para você saber o que está acontecendo ali. O framework, né? Para você desenvolver web, é muito legal você saber um framework. Não é exatamente necessário, dá para você fazer web só em Python, vai dar bastante trabalho, mas dá. Mas é muito legal você ter esses frameworks porque eles vão te ajudar a chegar num resultado muito mais rápido e é o que você vai usar em geral no mundo real ali, programando. Então, os exemplos que eu botei, Django, Flask, Bottle e Web2Py. E como eu uso Django, eu acabo puxando um pouco a sardinha para o lado dele. E então eu deixei aqui o link para o tutorial do Django Girls, que é um tutorial bastante legal para introduzir no mundo da web como um todo, e especialmente no Django, né? A área científica em geral, então implementação de algoritmos, que vai provavelmente te levar num futuro
a parte de otimização. Inteligência artificial, tem bastante uso de Python nessa área. Bioinformática, tem uma lib de Python chamada BioPython, que é bem legal para essa área. Eu tive um professor que usava, inclusive. Aprendizado de máquina, que está ligado com inteligência artificial. E, claro, que se você vai trabalhar com alguma coisa da área científica, você não vai simplesmente aprender a linguagem, mas você tem que entender bem aquele método que você está implementando na linguagem. Jogos é uma das minhas partes preferidas. Apesar de o Python não ser muito famoso pelo uso em jogos, existem jogos feitos em Python. Alguns, especialmente o Threads on Fire, ele foi bastante famoso na época. Ele era tipo um clone do... fugiu o nome agora, Guitar Hero. E era muito legal, você jogava com as teclas do F1 ao F12 do teclado, assim, era muito legal. Pena que quebrava muitos teclados por aí. RenPy é uma engine para... Ela foi desenvolvida especialmente para graphic novels, mas aí o pessoal acaba usando para jogos também, jogos mais voltados para essa área narrativa. O Pygame, que eu acho que é ainda a principal lib para desenvolvimento de jogos em Python. E, bom, claro que se você quiser mexer com jogos, não adianta só aprender as bibliotecas de Python relacionadas. Então você vai lá e dá uma estudada legal na parte de design de jogos. Bom, além dessa área de jogos, a gente também tem aplicações móveis. O Kivy é uma lib bem interessante. O nosso amigo Guto manja bem dela. Ela é bem legal, você consegue criar coisas rápido. Na época que eu mexia, ela tinha alguns problemas de desempenho, mas parece que eles andaram dando uma melhorada legal. E tem também hoje o projeto o PyBee, né, que é voltado para mobile também. É do Russell. Então. O nome do projeto que é muito plataforma é o Toga, que é do Bioware, da plataforma Bioware. Isso. A biblioteca dele para isso é o Toga. Verdade. O projeto geral que é o Bioware, né? Bom, e também o Kivent, que é uma biblioteca para você fazer programação orientada a eventos em cima do Kivy e como você trabalha orientado a eventos, ela também pode ser usada para jogos. Ali eu botei uma imagenzinha do... Eu não sei exatamente como está hoje, mas isso aqui era a telinha de demonstração do Kivy ali com os widgets que eles têm. Bom, outra parte interessante é a parte de software embarcado. Então você tem a internet das coisas, robótica, automação, tem a lib MicroPython. Desenvolvimento desktop. É uma coisa que hoje em dia parece que está meio... É muito difícil hoje você ouvir falar em pessoas querendo desenvolvimento para desktop, né? Mas ainda existe uma demanda, ela não é tão grande, mas ainda existe. Então você tem PyQt5, tem PyGTK, WXPython, o próprio Kivy ele pode ser usado para desenvolver
aplicativos desktop também. Uma das principais áreas do Python, ao meu ver, é a parte de Big Data e processamento de dados. Então, processamento de linguagem natural, Big Data, scrapping, visão computacional, tem bastante utilização do Python e é uma área bastante interessante. Bom, as minhas considerações finais são que os caminhos são muitos. Realmente é bastante normal quando você termina de aprender o Python você ficar um pouco perdido, não saber muito para onde ir. Então a minha dica é você investir em alguma coisa que você gosta. Antes de você pensar em ganhar dinheiro com isso até, ou talvez enquanto, né, porque a gente precisa comer, então às vezes a gente realmente precisa ganhar o dinheiro, mas eu acho que para você desenvolver o seu conhecimento, a melhor coisa é você fazer uma coisa que você gosta. Porque aí você vai pesquisar, você vai procurar realmente com afinco. Uma coisa muito importante é você experimentar. Eu acho que uma das áreas que mais dão liberdade para a gente de experimentar é a computação. Você cria lá um repositório no GitHub e cria um software e, cara, dadas as devidas restrições, você não vai causar mal a ninguém simplesmente por criar um software. A não ser que essa seja a sua intenção, aí é um outro problema. Mas a questão é, cara, você pode criar qualquer software e não existe essa restrição. Não é... Eu acho que é bastante importante a gente lembrar disso sempre. As restrições dentro de programação muitas vezes são a gente mesmo que coloca pra gente, porque a área ela te dá muita liberdade. E junto com isso, né, não ter medo. Então, se você se depara com um desafio, com alguma coisa que você não tá se sentindo preparado ali para fazer, ou cara, vai, pesquisa e lê a respeito, tenta entender. E é basicamente isso. Fala aí, galera. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Júlio. Oi, não é uma pergunta, mais uma vez, só um comentário. Para quem quiser treinar, tem um site muito maneiro que é o check.io, check.io, que você se cadastra e a ideia é meio que um jogo de Tower Defense, tem duas equipes, uma de JavaScript e outra de Python, e você tem lá, eu não lembro que eu não cheguei a jogar, mas eu vi lá, é bem interessante, você tem lá suas torres, suas bases lá, e para você melhorar elas, você tem que resolver um algoritmo que você resolvendo você sobe o nível e tal. E é bem interessante. E a comunidade é muito forte, porque a ideia é você botar lá a sua solução, que todo mundo resolve o mesmo problema. Só que a galera discute as soluções e tal, aí você pode seguir as pessoas. Então tem um cara que você vê que ele sempre tem as soluções mais loucas. Tem gente que gosta... Tem a galera de Python que gosta muito de mostrar como o Python é bom para resolver as coisas em uma linha. Eu não curto muito isso, mas isso, se você curte, tem gente lá que você segue que o cara é famoso só por resolver as coisas em uma linha. É bem interessante, check.io. E se quiser... e é legal que é um contra o outro, tá ligado? É tipo, a galera do JavaScript contra a galera do Python, assim, tipo, no jogo, né? É bem interessante. Acho que é só isso que eu tinha falado. Obrigado pela palestra. Essa parte de one-liners, né, que são os códigos feitos todos numa linha só, eu vi um muito interessante uma vez que era para criar um tabuleiro de xadrez
no terminal com uma linha só. Usando o caractere ASCII2 lá e tal. E pessoal que quiser saber de Kivy, o Ducão é ele. Ele é o cara que manja. A manutenção disso aí deve ser maravilhosa, né? Oi? Nunca Desculpa. mais deve conseguir ler o código do tabuleiro de xadrez de manhã. Nunca mais. É, assim, uma vez eu fui rodar ele no Mac e por alguma razão no terminal do Mac ele dava problema. Eu devo ter passado umas 4 horas para entender o que estava acontecendo para conseguir resolver. Mais alguma pergunta, gente? Não? Parabéns aí pela palestra. E uma dúvida. Na web, tem alguma cidade brasileira que você recomenda para quem está querendo seguir para programar página na web? Qual começar? Onde hospedar? Olha, brasileira, eu vou ser sincero com você, eu não conheço. Tá? O que eu recomendo, geralmente, que eu conheço, tem o Python Anywhere, que basicamente para o cara que está começando, eu costumo recomendar coisa gratuita. Porque você vai ter liberdade para fazer as coisas e não vai ter custo, né? Então, Python Anywhere é uma boa, o Heroku e o OpenShift. O Heroku e o OpenShift, eles dependem um pouco de você manjar um pouquinho de Git e tal. O Python Anywhere eu não cheguei a usar, mas eu falo mais por recomendação de terceiros. Mas os três têm mais ou menos a mesma pegada. O Python Anywhere é focado em Python, o OpenShift e o Heroku são mais genéricos. Mas os dois têm uma conta gratuita razoável. Inclusive o meu blog ele roda no OpenShift já tem 2 anos e tranquilo assim, sem problema. É bem legal. É isso. Beleza, mais alguma pergunta?